Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, fez um bom segundo tempo, fez alterações boas, pressionou o Inter, a bola não entrou. E daí, no caso do Pedro, pro estilo de jogo do Sampaoli, o Gabigol é mais a cara dele do que o Pedro. Sim. E eu acho que a saída do Pedro desse jogo fez sentido. O Pedro não fez um grande jogo hoje. Acho que foi uma atuação apagada. O Gabigol foi melhor do que ele. E assim, o que a gente tem que avaliar é que o Flamengo, até uma semana, 2 semanas atrás, era um time que perdia e a gente falava muito da desorganização tática da equipe. O Flamengo perde hoje, é como o Dom que disse, por mais uma circunstância de jogo do que propriamente o Flamengo ter feito um jogo ruim. E o Flamengo teve construção para vencer o jogo. Salve, galera! Saudações rubro-negra. Flávio Golaço na voz falando com vocês. Trazendo aí o comentário aí dos comentaristas da ESPN Brasil, do pós-jogo Inter 2, Flamengo 1. Trazendo também uma observação aí, galera, que eu acho que ninguém observou e ninguém falou do segundo gol do Inter, tá? Que não foi a simulação não, tá? Então, assim, fica até o final que o vídeo tá muito maneiro, tá muito bacana. Já deixar os créditos aí. ESPN Brasil. Galera, dá aquela moral aí pro Flávio Golaço aí. Cara, conto muito com a ajuda de vocês. Então, assim, eu preciso, é extremamente importante a inscrição de vocês no canal, que vocês deem like no vídeo aí para aumentar o engajamento, tá? Ativa a notificação e compartilha aí, tá? Pra, assim, você estar ajudando muito no crescimento do canal. Tá bom, galera? Sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Então vamos lá. Até aqui eu quero fazer uma observação que eu acho que ninguém viu. Até sair esse lateral, a bola estava em domínio do Flamengo. Fabrício Bruno me tenta sair pela direita, ele poderia zerar essa bola, final de jogo, fazer várias coisas. Mas ele me tenta um passe de 3 metros, aonde ele me erra um passe de 3 metros, há uma disputa da bola e é cedido o lateral a favor do Inter. Ah, o Santos errou porque estava adiantado? Sim. Ah, o juiz errou porque não deu a simulação? Sim. O jogo era para ser a 1? Sim. Mas isso não poderia ter acontecido. Gente, o gol me sai da batida de um lateral. Olha a movimentação de todo mundo. Ninguém acompanhou o lance. Ninguém acompanhou o lance. Então, assim, eu acho que tem mais coisas para serem vistas do que estão falando, tá? Essa era a observação que eu queria deixar. Foi algo que me chamou a atenção na coletiva do Sampaoli, quando falam se faltou contundência ao time do Flamengo. O Flamengo ficou a, sei lá, uns 20 centímetros de fazer 2-1 já nos acréscimos e provavelmente ganhar o jogo naquela cabeçada do Matheus França. Daí um garoto de 19 anos da base, saído do banco, entra e faz... Daí teria tido poder de decisão. Entendeu? O time era o mesmo. O mesmíssimo time. Mas como a bola de um garoto de 19 anos ficou 20 centímetros mais para um lado do que para o outro, a gente vai dizer que faltou poder de definição para o Flamengo. Se a bola entrasse, estava tudo bem, provavelmente ganhava de 2-1. Então, acho que fica muito em cima do que aconteceu. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, fez um bom segundo tempo, fez alterações boas, pressionou o Inter, a bola não entrou. O Kehler é um bom goleiro, fez boa defesa lá, por exemplo, o Gabigol. Vai falar que o Gabigol não tem poder de definição. O Gabigol recebeu uma bola de frente para o Kehler, chutou. Ele chutou um pouco de virada, né? Não tá na posição ideal. E o Kehler fechou bem o ângulo e bloqueou a bola, pouquinho antes da bola na trave, já nos acréscimos. Então, agora, você fez um jogo entre dois times tão bons assim. Às vezes é um detalhezinho, é um azarzinho num lance, uma sortezinha. Assim, ficar também querendo tirar muita coisa. E daí, no caso do Pedro, pro estilo de jogo do Sampaoli, o Gabigol é mais a cara dele do que o Pedro. Sim. Porque a resposta que o Sampaoli dá, eu queria um ataque mais móvel. O Sampaoli gosta de time que fica trocando de posição. Sim. O Pedro é mais o centroavante. Isso traz a ele um monte de vantagens, inclusive ele é convocado para a Copa do Mundo também por causa disso, por ter essa característica. O Sampaoli gosta mais de atacante assim. Então, se o centroavante dele, se ele tiver que escolher um centroavante, se for um centroavante que possa eventualmente aparecer pelo lado, para alguém ocupar no meio, ele vai preferir. Então, como ele quis colocar Cebolinha e Marinho pelas pontas, abrindo mais o jogo e um centroavante,
ele escolheu o Gabigol, porque o Gabigol é um jogador que vai ter mais essa movimentação. É mais também. móvel. Essa é a tendência do Sampaoli a partir de agora? Não, acho que não. Acho que até jogo a jogo. Até por tudo que a gente falou, de característica de mudar Ele a muda, tática ele muda toda de hora. acordo com o adversário, eu acho que não tem nenhuma... Olha, é um ou outro no time. Eu acho que não vai ser isso. E eu acho que a saída do Pedro desse jogo fez sentido, tanto na questão tática, dentro do que ele pretendia, na questão técnica. O Pedro não fez um grande jogo hoje. Acho que foi uma atuação apagada. O Gabigol foi melhor do que ele, então caberia mesmo a alteração, a saída do Pedro para a entrada do Matheus França nesse contexto. E a impressão que me deu, não sei se vocês tiveram também essa... da coletiva dele, na hora que ele fala disso, o que acabou perdendo o jogo, o erro é do técnico, foi um jeito meio de não falar, porque olha, eu fiz o que eu poderia, acho que as mudanças foram ok, e a gente perdeu o jogo mesmo assim. Então meio adotar um clichêzão assim, para evitar falar que foi adequado o que o Flamengo fez, que pra mim foi, e falar que foi uma derrota muito mais circunstancial do que qualquer outra coisa. Então pareceu mais nesse sentido. Porque a gente está acostumado a ver algumas coletivas que o treinador, não, nosso time jogou muito bem. Você fala, que jogo ele estava olhando? Foi uma coletiva muito lúcida dos dois lados, o Mano falando dessa questão de enfrentar um time com a qualidade técnica que tem o Flamengo e de quanto ele consegue dar o resultado. E assim, o que a gente tem que avaliar é que o Flamengo até... uma semana, 2 semanas atrás, era um time que perdia e a gente falava muito da desorganização tática da equipe, né? De uma falta de entendimento do que era um sistema de jogo do Flamengo. O Flamengo perde hoje, como o Dom que disse, por mais uma circunstância de jogo do que propriamente o Flamengo ter feito um jogo ruim, ter merecido perder porque não conseguiu jogar, não teve ideia de jogo, não. Perdeu porque o futebol é assim, um vai ganhar ou vai empatar, né? Porque os dois saírem razoáveis, ou um time vai acabar perdendo. E o Flamengo teve construção para vencer o jogo. Assim como o Internacional, dentro das suas características de abdicar um pouco mais da bola e sair em velocidade, foi lá e conseguiu o resultado. O jogo poderia ter terminado de uma outra forma. Acho que esse é o ponto principal. Para o torcedor flamenguista que viu o jogo hoje, óbvio que nenhum torcedor gosta de perder, né? Ainda mais pensando no início de Campeonato Brasileiro, você conseguir o máximo de pontos possíveis para brigar pelo título, tem times fortes vindo por aí para tentar a taça do Brasileirão, mas é um Flamengo que hoje perde diferente das circunstâncias dos jogos que perdia até 2 semanas atrás. Era um Flamengo que perdia sem característica, sem vontade, sem intensidade, sem movimentação, sem articulação. Era um time que parecia não tinha tesão de estar no campo. Hoje já é um Flamengo diferente. Sem saber responder ao que o adversário apresentava. Exatamente, Esse jogo não. O Flamengo tem um momento... O Flamengo parou de ser reativo. O Inter estava melhor no começo do segundo tempo, o Flamengo se mexe para ganhar terreno. Acho que o Flamengo do Vitor Pereira só teve um jogo em que fez isso, em que ele soube responder à situação do jogo. Foi no 2-0 contra o Fluminense no jogo de ida da final do E Carioca. olha lá. Só aquele. A gente tá vendo os melhores momentos aí, o gol do Gerson, né, que abriu o placar. E depois o Inter com 2 gols para virar o jogo. E o segundo foi um gol polêmico. A gente falou um pouquinho na abertura aqui da discussão sobre o que foi o segundo gol do Inter, da virada para cima do Flamengo. A gente vai dar uma olhada aí porque os torcedores rubro-negros estão reclamando aí do lance. A gente vê o gol de empate do Inter, até na jogada do garoto, o Dom que chamava a atenção, né? Como ele... O Jean Dias. Não, o Wanderson. Como ele gira bem e consegue sim. fazer o toque ali para... Foi o jogador com mais chances criadas em toda a partida. E chamou a atenção Nossa, esse que lance. golaço. E aqui o segundo gol, justamente o gol da virada do Inter, gol do Maurício, ele acho que não tem nem 2 minutos em campo e já vira o jogo. E a simulação é o ponto de reclamação dos torcedores do Flamengo, porque no entendimento deles, a arbitragem deveria olhar para isso, já que, como o Biratã até trouxe aqui, né, a informação correta seria um ato desportivo, né? Assim, eu imagino que não exista discussão aqui de que ele simulou. Corre o risco do árbitro ter parar para marcar falta. E o árbitro poderia perfeitamente ter marcado falta no lance. Falta antidesportiva, por atitude antidesportiva do Jean Dias, marcar falta ali e parava a jogada. O Maurício nem ia pegar na bola para poder fazer o gol. Agora, essa é uma falta que está prevista, mas nem sempre ela é marcada, né? A questão é que o árbitro também pode não ter tido o entendimento que foi simulação. Ele pode entender que... Porque eu entendo que se o árbitro no campo entende o lance como simulação, ele não tem por que aplicar, entre aspas, uma vantagem para o time que está cometendo a infração. Mas acho que ele não é da vantagem. É que, assim, muitas vezes árbitros não marcam faltas em simulações